Meu irmão, ainda em pé, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41, é o texto que vai servir de base para a nossa reflexão nesta manhã. Manhã que antecede uma das datas mais importantes do cristianismo, o nascimento do nosso Senhor Jesus. Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade, é o subtema deste texto. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Baixe sua cabeça, querido, feche seus olhos. Pai do céu, Pai querido, a tua palavra está aberta. Nós acabamos de cantar, ouvi o Salvador dizer. Precisamos ouvir agora a tua voz. Por isso, pedimos que o teu Espírito Santo acalme a nossa mente, o nosso coração, para entendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Fala conosco, tem misericórdia de minha vida, Pai. Sou pecador tanto quanto os meus irmãos, preciso tanto ouvir a tua voz quanto os meus queridos amados irmãos que aqui estão comigo. Por isso, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. O texto que acabamos de ler, ele faz parte do capítulo 4 de Marcos, onde o Senhor Jesus, à beira do grande mar da Galileia, sim, conhecido como Mar da Galileia, porque era um lago imenso. Quem aqui é do Nordeste, ou quem já teve a oportunidade de caminhar por alguns rios da Amazônia, pode entender o que a expressão aqui Mar da Galileia significa. O Rio Negro, no Amazonas, em determinados momentos dele, ele chega a ter uma largura de 17 quilômetros. Preste atenção, querido. Largura, não comprimento. Largura. 17 quilômetros. Imagina um rio com 17 quilômetros de largura. O Mar da Galileia era conhecido assim como Mar da Galileia também por isso. Porque ele era um grande, um imenso lago gigantesco. Ficava numa região de planície, abaixo do nível do mar, e por vezes muitos ventos entravam por ali e provocavam tempestades furiosas naquele grande lago. E Jesus está ali à beira daquele lago, falando com uma multidão. Ele entra num barco, 200 côvados mais ou menos da praia,
e fala com eles. E o povo todo na beira da praia ali ouvindo, barcos parados também. Jesus passa a falar com eles, conversa com eles à beira-mar à beira do mar da Galileia, dentro de um barco, conversa com a multidão e com os seus discípulos. E ele lhes falava de maneira muito simples e direta. Jesus sempre se preocupou em se fazer entendido por aqueles que o ouviam. E ele lhes falava principalmente através de parábolas, que são ensinamentos explicados a partir de uma experiência vivida no dia a dia daquela população. Coisas corriqueiras do dia a dia, Jesus captava e transformava em mensagem prática para a vida daquelas pessoas. Por exemplo, ele falou sobre a parábola do semeador, o texto relata isso, que tem como mensagem o cuidado com a evangelização. Jesus ensina ali como deve se evangelizar e o cuidado que se deve ter, onde a semente deve ser lançada e onde ela vai frutificar. Jesus fala também através da parábola da candeia ou da lamparina, como queiram, que traz como mensagem ser um exemplo a ser seguido. Ele fala também através da parábola da semente. Quem é agricultor sabe como é difícil nesses tempos de pouca chuva plantar uma semente e esperar que ela frutifique, que ela cresça e dê fruto. Às vezes a terra está seca demais, não tem água, e ele fica naquela agonia, porque tem que esperar, não tem o que fazer, é colocar a semente na terra e esperar que ela cresça, germine, frutifique. Dependência de Deus é o que essa parábola nos ensina. Depender da vontade de Deus. Jesus fala também da parábola do grão de mostarda, uma pequenina semente, às vezes até insignificante, mas que quando plantada frutifica e dá muitos frutos. E a mensagem da parábola é que nós devemos aprender a viver pela fé, confiar que aquela pequenina semente vai gerar muitos frutos, assim como a palavra de Deus pode gerar frutos no coração das pessoas. Jesus usa de um expediente, querido, simples e do dia a dia das pessoas para lhes ensinar como deveriam segui-lo. É isso que Jesus está ali ensinando aqueles que estão ali o ouvindo, e é isso que ele nos ensina diariamente, como devemos segui-lo. E Jesus, então, termina o capítulo 4 fazendo o que mais entendia ser certo para a aplicação teórica dos seus ensinamentos, levando os seus discípulos para uma aula prática sobre o aprendizado da fé e da confiança em um Deus soberano e poderoso. Por isso, nosso tema nesta manhã: tenha fé, confie em Deus. Tenha fé, confie em Deus. Eu quero parar aqui um pouquinho e lhe fazer algumas perguntas. Claro que você não precisa respondê-las para mim. Você vai responder para você mesmo. Você é uma pessoa de fé? Acredita em Deus? Fala com Deus? Você ouve a Deus? Versículo 35, o Senhor Jesus fala com eles: vamos para o outro lado do lago. Vamos atravessar o lago. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Ora, os discípulos, muitos deles ali, eram pescadores.
eram homens entendidos do mar, da água, da pescaria. Sabiam, provavelmente conheciam a situação daquele lago. Sabiam que possivelmente poderiam encontrar no meio dele ou na sua travessia uma tempestade, alguma turbulência. Eles eram homens, boa parte deles, homens experientes, homens que viviam do mar, que pescavam. Pedro tinha uma empresa de pesca. Eles conheciam aquela região, com certeza. Então eles entraram, como diz o texto, no barco e começaram a atravessar aquele lago. Mas eles entraram no barco e começaram a atravessar aquele lago, talvez não confiantes de que Jesus estava com eles, mas confiantes no que eles sabiam da sua experiência de vida de pescadores. Por isso eles confiaram que tranquilamente poderiam atravessar aquele lago. Nem questionaram o Senhor. Pode ser que tenha um problema aí, pode ser que o barco comece a ter turbulência, pode ser que caia uma chuva, um vendaval. Não, eles entraram confiantes naquilo que eles sabiam, esquecendo-se que quem estava com eles no barco não era mais uma pessoa, não era mais um companheiro, era o Senhor Jesus. Eles entram no barco. Você é uma pessoa de fé? Sua fé é mais teórica ou mais prática? Como tem sido sua fé? Nos momentos de dificuldade, de lutas, de decisões, você confia naquilo que diz ter fé para ajudá-lo ou confia em Deus? Nos momentos em que você tem que tomar uma decisão, você deposita a sua fé em Jesus? Estes discípulos, provavelmente, e o texto vai mostrar mais à frente, não depositaram sua fé em Jesus aqui. Eles não depositaram a fé em Jesus. Eles estavam depositando a fé deles naquilo que eles sabiam, naquilo que eles tinham em mãos. Mas nós precisamos aprender, queridos, que nos momentos de dificuldade, de luta, de decisões, nós devemos confiar naquele que de fato pode fazer tudo por nós. O verso 38, Jesus estava dormindo, diz o texto, na parte de trás do barco, arrumou lá uma almofadinha, um saco de farinha talvez, uma almofada, alguma coisa que tinha ali no barco, para servir de travesseiro, deitou, ele estava cansado, ele falou o dia inteiro com aquela população, ele estava cansado, ele queria dormir, descansar um pouco. Ele deita ali, com a cabeça numa almofada, diz o texto. Então os discípulos o acordaram, de repente, assustados, gritando: mestre, mestre, nós vamos morrer, mestre, o barco vai virar, olha as ondas, olha o mar, olha o vento, está entrando água no barco, ele vai afundar, mestre, acorda, mestre. Aqui está a prova de que eles não estavam confiando e tinham fé em Jesus. Porque se eles tivessem, eles iriam simplesmente dizer: Jesus está conosco, fica tranquilo aí, vai dar tudo certo. Jesus está no barco. Jesus, apesar de estar dormindo, ele não está morto. Ele não está morto, ele está dormindo apenas. Ele sabe o que ele está fazendo. Não, eles simplesmente se apavoraram, esqueceram de quem estava com eles no barco. E muitas vezes, queridos, no nosso dia a dia, no nosso caminhar diário, na nossa vida, nós esquecemos de quem está conosco no barco. O Senhor Jesus está conosco, mas a gente o trata como se ele fosse um qualquer, um mais um, alguém que está ali apenas. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, tem poder, tem poder. Então, diz o texto que ele se levantou, falou duro. A ideia aqui é essa. Ele falou com firmeza para mostrar autoridade àqueles homens. Falou com quem? Falou com o vento e com o mar. Silêncio! Fiquem quietos. O vento parou e tudo ficou calmo.
tudo se tranquiliza. Em quem ou em que você tem depositado a sua fé? Você reconhece a Deus? Você sente Deus na sua vida? Você vê o poder de Deus agindo em você? Você sente paz, querido, em meio à tempestade? Aqueles homens não estavam em paz, porque eles não estavam reconhecendo quem estava com eles. Apesar de conviver com ele, apesar de ver Jesus fazer milagres, curas, aqueles homens ainda duvidavam do poder de Deus. E é o que acontece muitas vezes conosco também. Apesar de sermos crentes, apesar de estarmos na igreja, apesar de orarmos, apesar de buscarmos a Deus, muitas vezes, nas horas difíceis da nossa vida, nós duvidamos que Deus vai agir. Nós duvidamos do poder dele. Será que existe mesmo esse Deus? Será que existe mesmo esse poder? Será que ele pode mudar as coisas? Será que ele pode dar solução para isso? Jesus simplesmente levanta e mostra o seu poder. E aí diz a eles: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. Não aprenderam a ter fé. Não aprenderam a depender de mim. Olha, meu irmão, minha irmã, eu quero lhe falar nesse momento, como alguém que tem vivido a experiência de total dependência de Deus. Ontem, na reunião de oração aqui no templo, nós falávamos um pouco do que temos experimentado ao longo deste ano. Uma mudança radical na nossa vida no meio de uma tempestade. Deus está mudando a nossa vida, a vida da minha família, no meio da tempestade. E Ele está dizendo: acalma-te, aquieta-te, porque eu estou com você. Eu estou no barco. Eu estou no barco. No final do ano passado, há mais ou menos um ano, eu fiquei desempregado da EB, eu trabalhava como capelão da EB, aqui no centro de São Paulo, nos serviços sociais, atendendo a população em situação de rua. Trabalhamos durante 7 anos com essa população. Muitas mazelas, muitas dores, muitas lutas, muita gente morrendo, mas também muita gente sendo resgatada da morte. Pela mão poderosa do Senhor Jesus. Foram 7 anos de luta, de trabalho, de intenso trabalho. E claro, como seres humanos, nós adoecemos. E eu adoeci. Tinha muitas dores nas costas, não conseguia sentar numa cadeira. Se sentasse, não conseguia levantar de tanta dor. Fui ao médico, fiz ressonância, fiz exames todos e foi detectado um princípio de osteoporose na minha coluna, na ligação dela com a minha bacia. Ali estavam as dores intensas que me incomodavam e que me incomodou por muito tempo. Começamos um processo de tratamento. Começamos um processo de reestruturação alimentar, começamos um processo também de exercícios, hidroginástica. 8 meses se passaram e eu estou aqui de pé, querido, sem dor nenhuma. Sem dor nenhuma. Mas o custo foi alto. O custo foi alto. O Senhor provou a nossa fé durante este período. Nos deu a oportunidade de escrever um livro, nós lançamos recentemente, contando um pouco da história do trabalho que Deus realizou através da nossa vida nesta caminhada. Mas, de dezembro para cá, nós começamos a orar em casa e clamar ao Senhor: Senhor, nós precisamos de um campo de trabalho. Mas você está na Unida, você trabalha na Unida. Amém, louvado seja Deus. Que Deus continue a guardar, a abençoar e a guiar esta igreja amada, que eu vou levar no coração
para a minha vida. Nós trabalhamos aqui, são 8 anos de trabalho nessa igreja, 8 anos intensos de trabalho, com Junta Diaconal, com o SAF, com o PH, com todos, trabalhando nos grupos, fazendo projetos na rua, dignidade, levando misericórdia a todos, pregando, tendo a oportunidade de servir ao Senhor nessa amada igreja. 8 anos de trabalho, mas eu não sou pastor desta igreja. E no momento a igreja não pode me ter como pastor também. E nós compreendemos, é natural. Nós começamos a orar, Deus, abre um campo de trabalho para nós. Cuidado, querido, quando você orar a Deus e pedir algo a Ele. Cuidado. Pense bem nas consequências daquilo que você está pedindo. Pense bem. Em outubro deste ano, Deus nos abriu uma porta. Nós temos um grupo de irmãos, colegas de formação do seminário, que abrimos um grupo no WhatsApp para ajudar pastores que estão sem campo, pastores presbiterianos, que estão sem campo, a arrumar campo de trabalho, igrejas, locais para trabalhar, para evangelizar. E eu coloquei meu currículo ali. Uma semana depois, um pastor lá do Mato Grosso entrou em contato comigo. Pastor, estou saindo aqui do meu campo aqui de trabalho. Você não quer vir para o Mato Grosso trabalhar aqui não, pastor? Falei, meu irmão, depende do projeto. Qual é o projeto de vocês? Eu não conhecia nada, não sabia nada, nem sei onde ficava essa cidade. Castanheira. Já ouviu falar nessa cidade, querido? Não? Então você vai ouvir agora. Castanheira, no noroeste do Mato Grosso. Lá em cima, quase na divisa com Rondônia. Tem uma igreja presbiteriana lá. Igreja presbiteriana de Castanheira. Uma igreja de 30 anos, 120 membros. E nós fomos conversando, ele foi explicando todo o projeto, e eu fui entendendo. Deus levantou e falou, acalma, aquieta, porque eu vou te mostrar como é o meu poder. Minha esposa dá aula, ela é concursada e contratada do Estado aqui em São Paulo. Ela dá aula em escola pública aqui há 2 anos. Chega no final do ano, o contrato vence, tem que aguardar o Estado indicar qual a escola que ela vai dar aula, se vai dar aula ou não. A gente fica naquela expectativa. Vamos ficar desempregados aí, vamos ficar sem renda pelo menos uns 3 meses aí, 2, 3 meses, até a escola indicar novamente. E nós ficamos naquela expectativa. E o pastor começou a falar, pastor, aqui é uma igreja boa, uma igreja tranquila, temos uma escola aqui, uma escola presbiteriana da igreja, que tem 10 anos. Minha esposa, pastor, falando para mim, é professora de matemática aqui na escola. Só que eu estou saindo da igreja, eu vou embora, eu vou para Sinop, para outra cidade. Sua esposa dá aula do quê, pastor? Falei, adivinha? Matemática e educação financeira. Ah, então ela vai substituir minha esposa aqui. Está tudo certo, está tudo arrumado, pastor, pode vir para cá. Falei, calma, não é assim. A gente, como seres humanos, sempre duvida da vontade, do poder de Deus, né? Estive lá 1 mês e meio, visitando a igreja, preguei, conheci a igreja, conheci o presidente do presbitério, conversamos, alinhamos tudo. A igreja gostou muito da gente. Resumindo a história, dia 5 de janeiro estamos indo para este novo campo. Deus não só providenciou um campo de trabalho para mim, como para minha esposa. Deus só não providenciou uma segurança para mim, como para minha esposa. É assim quando Deus está no nosso barco, querido. Deus está no teu barco. Deus está no teu barco, querido. Hã? Nós, neste mundo, temos alguns ciclos de vida, queridos, a cumprir. Preste atenção. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos tornamos adultos, nós envelhecemos e nós vamos morrer. Isso não tenha dúvida.
Em cada ciclo da nossa vida, nós precisamos, no entanto, estar atentos às nossas ações e realizações. Mas em todos os ciclos, preste atenção nisso, teremos sempre a companhia de alguém. Sabe de quem? Aquele que estava no barco com os discípulos. E também está no nosso. Jesus está conosco no barco da nossa vida, em meio às nossas tempestades. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Ele é aquele que nos motiva e nos levanta e não nos deixa cair na nossa caminhada. E quando caímos, Ele mesmo nos levanta. Saiba de uma coisa, o que nos deve, querido, motivar a caminhar na vida não é conquistar coisas, mas é ser alguém que vai influenciar o mundo. É exatamente isso que Jesus deixa claro aos seus discípulos. Não confiem em você, não confie nas coisas que você possui, em seu dinheiro, em sua capacidade. Confie naquele que tudo pode, que é o soberano, que domina sobre tudo e todos. Reconheça a presença do Todo-Poderoso com você, principalmente nos momentos de tempestade, porque Ele é quem vai acalmar a tempestade. Olha o que ele diz no verso 41. Os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este que manda até no vento e nas ondas? Quem é esse que tem poder para mandar nos ventos e nas ondas? Meu querido, aprenda com o mestre a ser mais do que ter. Seja uma pessoa do bem. Seja uma pessoa amável. Seja uma pessoa amigável. Seja uma pessoa humilde. Seja uma pessoa que tem compaixão para com o próximo. Mas acima de tudo, meu querido irmão, minha querida irmã, seja de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará, diz Salmo 37, 5 e 7. E a ideia de entregar aqui nos chama a ter paciência e confiança, garantindo que Deus cuidará dos seus problemas e fará com que a verdade prevaleça. Fazendo assim, você será mais parecido com aquele que te anima a cumprir uma boa caminhada na vida, deixando um legado para gerações futuras. Esta pessoa a qual devo me espelhar é o Senhor Jesus de Nazaré. Estaremos aí em alguns dias comemorando o seu nascimento. Mas hoje, querido, hoje, agora, nós podemos comemorar a sua presença entre nós. Hoje, nós podemos comemorar a sua presença entre nós. Jesus está entre nós. O Filho de Deus nasceu e está entre nós. E mais, podemos pedir a Ele que continue guiando nossa trajetória de vida e com fé crer que Ele pode acalmar nossas tempestades enquanto aqui neste mundo, até que Ele venha e nos leve para viver com Ele na eternidade. E nesse Natal, você, eu, nós possamos experimentar na prática o que é fé e confiança em um Deus vivo e verdadeiro,
que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de misericórdia, e vimos a glória como a glória de Deus, o Pai. Ele te ama. Ele te ama e se preocupa com você. Deposite sua fé e confiança no Senhor e você não se arrependerá, mas provará do seu poder, da sua vida, até que estejamos todos unidos na eternidade com o Pai. Talvez tenha sido um ano difícil para você, 2025. Um ano cheio de lutas, de dificuldades, de mudanças, de travessias, de tempestades. Mas jamais se esqueça, se você tem fé e confia em Deus, Ele está contigo. Se você tem fé e confia em Deus, pode parecer que Jesus está dormindo, mas no momento certo Ele vai agir e vai acalmar a tempestade. E vai mudar o rumo da tua história. E vai levar você para o outro lado do lago. E lá você vai ser bênção, tanto quanto você foi aqui. Lá você também vai ser bênção, para a honra e glória dEle. Deus o abençoe nesse Natal, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus cuide da sua vida. E não esqueça, Jesus está no barco. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. As crianças conhecem muito bem este cântico, não é? Não vou dar uma aqui do pastor Roster, não vou cantar não, tá certo? Mas você lembra disso. Você que é mais antigo aí como eu, nós cantávamos na escola dominical, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa temporal. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você, querido. Pai do céu, Pai querido, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Quantas vezes, Senhor Deus, nós não percebemos ou deixamos de perceber por egoísmo, por egocentrismo, a Tua presença do nosso lado, o Senhor nos acalmando, o Senhor nos guiando. Perdoa-nos, Senhor. Essa lição que o Senhor deu aos seus discípulos ali é uma lição que serve para a nossa vida também. Quantas vezes, Senhor Deus, não percebemos que o Senhor está ali, que nós temos que apenas confiar, ter fé, depender do Senhor, esperar o momento certo para o Senhor acordar, levantar e acalmar a tempestade. Cuida de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia da vida desses meus irmãos que aqui estão. Que a Tua graça se derrame sobre a vida deles em 2026. Que o nascimento de Cristo não seja apenas mais um fato histórico, mas algo a se relembrar, mas que seja um marco na vida de todos nós. Que represente mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de atitude, de pensamento, de fala, de olhar. E represente que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso que está conosco. É o Deus que se manifestou por meio do seu Filho. É o Deus que tem prazer em acalmar a tempestade da nossa vida. É o Deus que nos ama. Por isso mandou Jesus ao mundo, para nascer, crescer, viver, morrer na cruz e ressuscitar por todo aquele que nele crê. Aumenta a nossa fé, Senhor. Fortalece-nos. Continua a trabalhar conosco neste ano que vai entrar. Abençoa a Tua igreja. Faz com que ela cresça e se desenvolva dentro da perspectiva de trabalho que o Senhor tem para ela, da pregação do Evangelho, da comunhão, do partir do pão, como diz Atos 2:42,
e que aqui vidas sejam trazidas pelo Senhor para serem salvas, em nome de Jesus. Agradecemos, ó Pai, por esta manhã, por este culto e por esta palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Fica conosco no barco, Senhor, e ajuda-nos a reconhecê-lo como nosso Deus Todo-Poderoso, que tem poder para transformar qualquer tempestade da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.